Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 30 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular a mensagem. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Otto Alejandro questiona a prefeitura sobre coleta de lixo no bairro Jardim Novo Campos Elíseos. Vereadora Guida Calisto pede informações ao Executivo sobre atribuições de professores, agentes e monitores da educação infantil. Vereador Luiz Rossini faz moção de apelo à concessionária Renovias, à Artesp e ao DER para a construção de passarela para pedestres na altura do Jardim Miriam, na rodovia que liga Campinas-Mojimirim. E no esporte, Guarani perde fora de casa para o Vila Nova e segue em situação preocupante na Série B. Ponte Preta vence Sport no Moisés Lucarelli e fica a 6 pontos do G4. Então já a gente balança as redes do Campeonato Brasileiro da Série B. Antes, olha só, neste sábado, depois de amanhã, acontece a 16ª edição do Festival do Japão, com muitas atrações, atividades, dança, gastronomia, que não pode faltar. Por isso eu vou acionar nossa repórter Mariana Meira, que está no Instituto Cultural Nipo Brasileiro e vai nos contar a expectativa para o evento. Mari, seja bem-vinda, bom dia, e eu já estou vendo uma movimentação atrás de você por aí, hein? Sim, tá rolando movimentação. Eu tô com a boca cheia d'água, Gabriel. Você falou de culinária japonesa. Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham aqui com a gente ao vivo o Câmara Notícia. Pois é, eu estou em um dos ambientes onde essa festa, que por todo esse período de pandemia não pôde acontecer por conta do isolamento social, vai voltar a matar a saudade dos amantes da cultura japonesa aqui no Instituto Cultural Nipo Brasileiro de Campinas. Essa é a 16ª edição do Festival do Japão, que acontece aqui, que em geral ocorre no mês de junho, que é o mês que marca a imigração japonesa. Mas neste ano, marcando a volta do evento, será neste mês de setembro, vindo de uma forma festiva, quase saudando essa nova estação, a primavera que está chegando, então representando todo esse renascimento. Será nos dias 10 e 11, final de semana recheado de programação. Já adianto que vai ter muita coisa boa. Vamos falar aqui ao vivo para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, conhecer o que vai acontecer de bacana aqui com o presidente do Instituto Cultural Nipo Brasileiro, o Tadayoshi Hanada. Tadayoshi, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A seu dispor, Mariana. A gente está com um cenário aqui, já vou antecipar o telespectador. Aqui, uma pequena prévia, né, Tadayoshi, do que vai acontecer Exatamente, aqui. é a parte artística. O que vai acontecer neste evento, Tadayoshi? Então, vamos começar pela parte da culinária, né? E tem as comidas tradicionais, como yakisoba, né? Sushi, sashimi, bentô, né? E lamen, udon e por aí afora, né? Além disso, tem também a parte da comida brasileira, que é o pastel, e também temos assim variado como lanche, essas coisas todas, tá? Então, comida variado mesmo. E a parte cultural, muita coisa também acontecendo. Sim, na parte cultural, como estamos vendo neste momento, são as danças tradicionais, né? Karaokê, temos também artes marciais também, tá? Então vamos dizer assim, a parte cultural completa, né? E tem as exposições também, tá? Isso não é aqui nesse salão, mas no local apropriado, né? Ikebana, né? E bastante, sim, variedade para serem apresentadas.
Tem uma coisa bacana que vai acontecer aqui também, que é concurso de animes e cosplay. Isso é muito legal também, né? Então, Mariana, é uma novidade no festival deste ano, né? É a primeira vez que nós vamos apresentar um concurso de cosplay. Ou seja, para quem gosta, pode vir à vontade que vai ter muita coisa bacana. Ah, e venha fantasiado, sim. Ah, isso é importante. Isso. Tadayoshi, vamos relembrar aqui então os horários de funcionamento. A abertura será no sábado, ao meio-dia, e o evento ocorre até que horas? Tá. O evento nos 2 dias, sábado e domingo, começa às 10 horas e termina às 20 horas. Tá? A cerimônia de abertura será às 12 horas de sábado. E a entrada é gratuita. A entrada é gratuita, mas quem quiser colaborar com 1 quilo de alimento não perecível, será bem-vindo também. Tadayoshi, o Instituto tem mais de 70 anos de trajetória aqui em Campinas, justamente para levar essa cultura nipo-brasileira para quem já conhece, para quem não conhece. Como é que foi o desafio nessa pandemia de não poder fazer esses tipos de eventos? Foi muito triste, Mariana, porque as pessoas as pessoas idosas que costumavam ter atividades aqui no Nipo deixaram de ter essa atividade, então ficaram em casa, né? E isso aí entristece bastante as famílias, principalmente a família japonesa. Aqui, uma vez por mês, era o encontro dessas pessoas para brincar, seja no bingo, seja em gincana, ou através até de brincadeira com bingo e etc. Né? Então, foi muito triste esses 2 anos e meio ficando em casa. E a partir de agora, a programação retoma. Ah, se Deus quiser. Inclusive, esse festival aqui, já 3º ano sem festival, mesmo na 16ª edição, eu começando agora esse festival, fico até nervoso ainda, porque já deixei a prática de lado, né? Então, começar tudo de novo, desde a procura de expositores, né? Bazaristas, patrocínio, e tudo isso aí eu deixei de lado nesses 3 anos, então tive que aprender de novo, né? Sim. Então é isso, aí eu espero assim que seja de muito sucesso esse festival nosso que vai ser realizado neste fim de semana. E muito legal para as famílias que não têm o histórico familiar japonês, mas que venham conhecer essa cultura, né? Que é tão rica. Quando nós pensamos em criar este evento, o festival, nós pensamos não só em descendentes de japonês, mas principalmente aos não descendentes, para que pudessem conhecer um pouco da cultura japonesa. Porque quando se fazia uma festa em associações, ou na sede das associações, se falava muito em apresentar para os associados e amigos. Não, quando nós criamos este festival, nós quisemos destinar aos não descendentes. Então, o convite está estendido a todos, é só chegar. Perfeitamente, será sempre bem-vindo, é aqui na rua Camargo Paz, 118, Jardim Guanabara. Tadayoshi, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, que bom que a gente está podendo divulgar esse evento que volta, né, com tanta expectativa, tanto carinho e tendo o privilégio de acompanhar aqui o ensaio, que é o que vai acontecer aqui de verdade, né? E vai ter muitos ensaios disso aí. Eu fico muito grato por essa oportunidade e está aí o convite para quem está assistindo vir prestigiar este evento. E obrigado. Nós que agradecemos, Tadayoshi, também agradecemos as meninas que se dispuseram a ficar aqui com a gente, né, ilustrando esse momento tão especial com essa dança, que é só uma parte da cultura nipo-brasileira que as pessoas vão poder conhecer. Então, ó, mais de 200 voluntários trabalhando nesse festival para deixar tudo certo. A gente pôde acompanhar um pouquinho aqui dos bastidores, equipes trabalhando, os salões preparados para receber o público. Vai ter música japonesa, música brasileira também, música internacional. Mesma coisa na alimentação. Para quem não come comida japonesa, tem também outras culinárias brasileiras e internacionais. Danças folclóricas, concurso de animes e cosplay, artes marciais, exposições de artes e artesanatos japoneses e também muitas coisas acontecendo aqui no 16º Festival do Japão.
A rua é Camargo Paes, número 118, aqui no Jardim Guanabara. Lembre-se que sábado o evento começa às 10, mas a abertura oficial vai ter uma sessão solene ao meio-dia e segue até às 8 com programação. Mesma coisa no domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. Entrada gratuita, mas solicitado 1 quilo de alimento não perecível que será, de forma inédita nesse evento, doado para entidades assistenciais aqui de Campinas. Para quem quiser mais informações, eu vou comunicar o site aqui, www.festivaldojapãodecampinas.com.br. Gabriel, eu vou ficar aqui curtindo mais um pouquinho e devolvo para você aí no estúdio. Aproveite sim, Marimeira. Muito obrigado por todas as informações, muitas atrações, então, na parte cultural, na parte gastronômica. Agradeço também a disponibilidade do tempo do Tadayoshi, ele que é o presidente, né, do Instituto Cultural Nipo-Brasileiro. Então, neste fim de semana, você aí de casa pode conferir, então, todas essas atrações, um pouquinho do que a gente conferiu no Festival do Japão na 16ª edição. Você já viu aí de casa, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias da metrópole de Campinas, e a gente começa falando sobre saúde. Então, Mirna, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia. Foi anunciada na última terça-feira pela Secretaria de Saúde novas ações em relação à febre maculosa aqui em Campinas, porque no mês passado foram confirmados mais 2 mortes devido à doença. E assim, Campinas, então, tem 6 confirmações e 4 óbitos em decorrência da febre maculosa. Um dos casos informados na última divulgação é um morador de Amparo que provavelmente se infectou em Campinas, um homem de 30 anos que teve os primeiros sintomas no dia 18 de junho e morreu no dia 26. O provável local de infecção fica na região norte da cidade. Assim, a Secretaria de Saúde vai fazer o seguinte: são visitas de casa a casa na Vila União, que fica na região sudoeste de Campinas, para dar orientações aos moradores sobre os cuidados com a doença. No dia 12 de setembro, capacitação de farmacêuticos que atendem aí o NASF, que é atendimento à saúde da família nos mais diversos distritos aqui da cidade. E desde o início do ano, de acordo com a nota, são 50 atividades que foram feitas com a população, setores de educação e redes de saúde pública e privada para a conscientização sobre a febre maculosa. A gente tem aqui, olha, de acordo com esse boletim, uma morte no dia 28 de julho de uma mulher de 36 anos, que provavelmente tenha se infectado na região sul. Desculpe, o início dos sintomas foi 28 de julho e a morte foi dia 4 de agosto. Nós temos ainda uma mulher de 45 anos que morreu no dia 5 de julho, um homem de 27 que evoluiu para cura, começou os sintomas no dia 3 de junho, um homem de 66 anos que morreu no dia 30 de junho, um homem de 43 anos infectado em 27 de maio, do início dos sintomas, mas esse caso evoluiu para a cura, e um homem de 18 anos que foi infectado, os sintomas começou no dia 28 de abril e ele morreu no dia 24 do mesmo mês. No ano passado foram 11 casos e 5 mortes, em 2020 7 casos e 5 óbitos. A gente vai lembrar aqui, Gabriel, então, os cuidados em relação à febre maculosa, que é aquela provocada pela picada do carrapato. Atenção, olha, ela é transmitida pelo carrapato estrela infectado. Caso a pessoa passe por áreas de vegetação, mato ou pastos, especialmente próximos a cursos hídricos, ou seja, córregos, onde há presença de cavalos e capivaras, deve ficar atenta por cerca de 15 dias aos sintomas da doença, que são febre, dor de cabeça, dor intensa no corpo, mal-estar generalizado, náuseas, vômitos e, em alguns casos, manchas vermelhas pelo corpo. Ao apresentar esses sinais, a pessoa deve imediatamente procurar um serviço de saúde na sua cidade ou qualquer lugar. Olha, não existe vacina contra a doença e não é possível eliminar totalmente o carrapato. A febre maculosa tem cura, mas o tratamento precisa ser iniciado precocemente com antibióticos apropriados, ou seja, eu vou tomar um remédio por conta, não, tem
todo um tratamento que precisa ser feito muita atenção. Exatamente, a automedicação é um problema muito sério. A gente continua falando sobre saúde agora, Mirna Abreu, com um outro problema que é muito sério também, porque a cobertura vacinal para a poliomielite e outras doenças também está muito baixa, né? 30% apenas, Gabriel. A gente sempre tem uma expectativa de fazer a cobertura em 95% da população quando se fala em vacinação. E não é diferente no caso das crianças e adolescentes. Olha, a ação que nós já tivemos já vacinou 17.384 crianças de 1 a 4 anos, que são esses 30%. Em relação às demais vacinas, que é aquela atualização da carteirinha, 8.264 crianças menores de 1 ano já foram aos centros de saúde aqui da cidade, sendo que 6.729 atualizaram as carteiras. Entre as pessoas de 5 a 14 anos, 10.001 estiveram nas unidades e 4.798 atualizaram as carteiras. Então, agora, com isso, para aumentar essa cobertura vacinal, a campanha vai ser, então, prorrogada até o final do mês, porque terminaria amanhã. Então, até o final do mês, a gente tem campanha contra a pólio e a multivacinação. Olha, a gente já está aqui no site vacina.campinas.sp.gov.br e a gente entra lá no link, olha, campanha de vacinação contra a pólio. Aí tem todas as explicações em relação a essas campanhas e também a gente tem os 66 centros de saúde que estão aplicando essas vacinas. Gente, muito importante, ó, por que atualizar a vacinação? São várias doenças, só que descritas são 15 proteções que essas vacinas fazem no corpo da criança e do adolescente, por isso que é importante vacinar. Inclusive tem uma relação, explicação, olha, eu posso fazer junto à vacina da Covid, porque a partir de 3 anos a gente agora tem também a liberação contra a Covid. Olha, pode, vacina no mesmo dia, não precisa ir várias vezes, e a gente tem todas as vacinas disponíveis além da pólio, né? A gente tem, olha, a BCG, a de febre amarela, hepatite A e B, a de HPV, que é para os adolescentes, a meningocócica C e a ACWY, a poliomielite, que é a gotinha lá contra a paralisia infantil, a pentavalente, que é uma vacina contra 5 tipos de doença, olha, tétano, hepatite B, coqueluche, difteria e a hemófilos influenza. Também a pneumocócica 10, que são doenças causadas por pneumococos, rotavírus, tríplice bacteriana, tríplice viral e contra a varicela, que é a catapora. É preciso, então, atualizar a caderneta de vacinação. Poxa, perdi a caderneta, não sei. Vá mesmo assim ao centro de saúde mais próximo à sua casa. Quem é de Campinas, a gente já tem um sistema também que é informatizado. Se a criança tomou essa vacina nos últimos anos, tem. Se não tem, ela deve atualizar e lá nesse centro de saúde eles vão poder, então, te informar e dizer quais são as vacinas que precisam ser aí atualizadas. Informações importantes, então, em relação à saúde e à vacinação. Mirna Abreu, a gente continua falando aqui sobre as notícias da metrópole de Campinas, agora sobre a nova diretoria do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Ciesp. Tomou posse a diretoria regional do Ciesp Campinas na última terça-feira para o quadriênio 2022-2025. Para o novo período, foram empossados como diretor titular do Ciesp Campinas, José Henrique Toledo Correia, e os vice-diretores Valmir Caldana e Stefan Hor. Presente no evento, o presidente do Ciesp falou do papel estratégico da indústria como indutora de desenvolvimento econômico e geradora de novas tecnologias para o país. A indústria tem a obrigação de olhar pelos rumos do Brasil, um Brasil de pensamento de longo prazo, que pense sua estratégia enquanto país e não plano de governo, plano de Estado, e que o Ciesp continue sendo, ao longo desses 94 anos, e continue sendo o grande fomentador, a grande liderança da sociedade em sua região e que possa interagir com toda a sociedade para criar um Brasil ainda melhor, maior e mais justo.
11 horas mais 50 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos com as notícias da Metrópole de Campinas e Mirna Abreu, a gente fala sobre cultura agora, sobre a Feira Hip, que tradicionalmente acontece no Centro de Convivência e hoje está num novo local? Olha só, aos finais de semana, sábados e domingos, ela continua lá no Centro de Convivência. Mas agora existe um projeto em que nos outros dias da semana ela vai atuar de forma descentralizada. E hoje à noite, hoje à noite não, já a partir das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite, a Feira Hip está lá no Jardim Nova Europa, na Avenida Baden-Powell. Vai ter artesanato, antiguidades, comidas típicas e música ao vivo. Hoje, inclusive, vai ter a apresentação do grupo Bela Arte. O objetivo é difundir e divulgar a Feira Hip em Campinas, que, como o Gabriel já disse, é tradicional lá no Centro de Convivência, existe há anos, mas sabia que tem muita gente que não conhece? Por isso, esse projeto vai levar a Feira Hip até os bairros de Campinas. Os próximos estão sendo fechados, mas de acordo com a Secretaria de Cultura já tem a previsão, olha, distritos do Ouro Verde, Campo Grande, lá na Padre Anchieta, Barão Geraldo, Joaquim Egídio e outros bairros. E claro, a gente vai trazer o cronograma dessa Feira Hip itinerante aqui no Câmara Notícia. E a gente continua falando sobre cultura porque hoje tem apresentação musical lá no Jockey Club, Mirna? Tem sim. Quem leva essa apresentação é o Conservatório Carlos Gomes com o Sabutril a partir das 7h30 da noite. O Sabutril é formado por músicos conceituados no cenário nacional e no repertório inclui peças de virtuosíssimo, originalmente compostas para esta formação. A gente tem essa apresentação com o propósito de divulgar, enaltecer e difundir a música executada por pequenos grupos, também conhecida como música de câmara. O gênero é importante não só pela formação do músico, mas também para os ouvintes, dando oportunidade para que ele vá reconhecendo o som de cada instrumento. Então anote aí, hoje às 7h30 da noite, no Jockey Club Campineiro, que fica no centro de Campinas, ali na Praça Antônio Pompeu, no número 39, a entrada é gratuita. Então tem muitas opções de cultura para esta quinta-feira aqui na cidade de Campinas, tem apresentação musical com entrada franca, tem a Feira Hip, então, para todos os gostos, para a gente visitar a cidade de Campinas, fazer um tour aqui pelo município. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Eu já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara, e a gente começa falando sobre o trabalho do vereador Luiz Rossini, que fez uma moção de apelo. A moção, inclusive, foi aprovada na reunião ordinária da última segunda-feira e ela apela à concessionária Renovias, à Artesp e também ao DR para que tomem as providências para a construção de uma passarela para pedestres na altura do bairro Jardim Miriam, lá na rodovia que liga Campinas a Mojimirim. E o autor justificou o documento. Nós recebemos no gabinete uma solicitação de cidadãos que trabalham naquelas imediações do Polo de Alta Tecnologia, que tem o CPQD e várias outras empresas, próximo ao Jardim Miriam. E diariamente existe um ponto de ônibus do lado direito da rodovia, que centenas de trabalhadores descem naquele ponto, só que eles têm que atravessar a rodovia sem nenhuma segurança, correndo risco, inclusive, de atropelamento, de acidente dessa natureza. Nós recebemos uma solicitação de pessoas, pedestres, né, que fazem esse percurso, pedindo para que a gente ajudasse a tomar providência no sentido de instalar uma passarela de pedestre ali, sobre a rodovia. Como ali é uma rodovia de gestão do DR e da Artesp, nós estamos, então, fazendo uma moção de apelo, tanto à concessionária que administra aquela rodovia, quanto ao DR e à Artesp, no sentido de priorizar a construção de uma passarela de pedestre naquele local.
porque é um absurdo. Você vê, às vezes, dezenas de pessoas na beira da pista, aguardando diminuir a velocidade dos carros, atravessam correndo até o canteiro, depois na outra parte também, quer dizer, colocando a sua vida em risco. Então, acho que é mais do que justificado. O gabinete recebeu a demanda e a providência, por se tratar de ente estadual, é nós apresentarmos essa moção de apelo. E a gente continua aqui falando sobre o trabalho dos parlamentares, agora com um questionamento do vereador Otto Alejandro. Ele questiona sobre obras e manutenção em ruas e avenidas do bairro Satélite Íris 2. Quem conta pra gente é Michel Amorim. O vereador Otto Alejandro protocolou o requerimento número 1439 deste ano, que solicita informações sobre a coleta de lixo no Jardim Novo Campos Elíseos. Bom, tá muito complicado ali. A gente já fez esse requerimento justamente para a prefeitura dar uma satisfação a todos os moradores ali, e não tendo essa coleta, automaticamente os munícipes ali estão fazendo descarte numa área ali próximo ao antigo VLT, onde é agora o novo corredor perimetral do BRT. Então estamos fazendo. Além disso, fizemos uma indicação para a prefeitura de Campinas urbanizar esse local onde eles estão fazendo esse descarte irregular, tá? Para poder ver se evita. Segundo a Prefeitura de Campinas, a coleta de lixo segue uma escala de dias e períodos, sendo dividido 210 bairros em 42 setores de coleta. Nós já falamos diretamente com o diretor do DPJ, falou que vai entrar com uma ação ali urgentemente, a administração regional também, para poder evitar que façam esse descarte ali no local. O vereador aguarda o retorno da prefeitura para responder os moradores. Ali na região da Regional 7, é uma área que tem aproximadamente 85 bairros. O único ecoponto que tem naquela região é na Vila União, então fica longe. Eu acho que a ideia seria a Prefeitura de Campinas aumentar esses ecopontos para poder evitar que a população faça esse descarte em locais irregulares. Estamos acompanhando e vamos continuar cobrando, que esse é o nosso dever. E uma correção, o requerimento apresentado pelo vereador Otto Alejandro questiona justamente a coleta de lixo em uma rua no Jardim Novo Campos Elíseos, aqui em Campinas. E Mirna Abreu, quem também protocolou um requerimento pedindo informações à prefeitura foi a vereadora Guida Calisto. Ela questiona justamente, as atribuições de professores, agentes e monitores da educação infantil. A vereadora Guida Calisto solicita informações do Executivo sobre as atribuições de professores, agentes e monitores da educação infantil, mais especificamente sobre o cuidado e a higiene das crianças. Pois é, no documento, olha só, a parlamentar questiona o Executivo para saber se cabe a apenas um desses profissionais ou se é responsabilidade de todos o cuidado com a higiene das crianças. Nós estamos tratando de crianças de 0 a 3 anos que não tem como separar o que é cuidar e educar. Eles estão totalmente juntos, atrelados. Então, o profissional de educação infantil, ele tem que ser esse profissional, que ele executa essas tarefas, né? Que o cuidado também é educar, né? Porque quando você cuida de uma criança do ponto de vista de auxiliar a troca, alimentação, essa criança está nesse espaço, nessa faixa etária de aprendizagem também a partir do cuidado com o seu corpo, cuidado com seus pertences. Isso tudo faz parte da rotina do cuidar nessa faixa etária. E por um bom tempo, na rede municipal de educação, tinha um certo entendimento que, por termos 2 cargos, professor e monitores, e atualmente é agente de educação infantil, faz uma certa confusão, achando que os monitores ficam só com o cuidado e o professor fica com a parte pedagógica, só que não tem como separar. A própria LDB fala que cuidar e educar andam junto, são indissociáveis, não se separar. Nessa faixa etária não tem como se separar. A vereadora também quer saber se a orientação da Secretaria Municipal de Educação para que homens não exerçam essa tarefa, ou se a orientação é para que todos os profissionais compartilhem as tarefas de cuidado e higiene. Nós temos educadores homens, né? E aí ficam naquela linha, o homem pode trocar uma criança? Sim, os pais devem trocar os seus filhos. Então, assim, os homens
faz parte do cargo dele, é a função dele fazer isso. Então também a gente tem que debater isso com as famílias de forma muito solidária, cuidadosa, afetuosa, mas entender que os profissionais têm que cumprir todas as suas funções, tanto o professor quanto o agente de educação infantil. E a gente segue aqui, Mirna Abreu, com as notícias do Legislativo. Já falamos aqui de moção, já falamos de 2 requerimentos e a gente segue falando sobre as ferramentas que os parlamentares têm para poder melhorar o nosso município. E agora a gente vai com o vereador Paulo Gaspar. Ele protocolou uma indicação solicitando ao prefeito a isenção de cobrança de taxas de fiscalização de anúncios nas áreas internas dos imóveis. Entenda. O vereador Paulo Gaspar protocolou uma indicação encaminhada ao Poder Executivo pedindo estudos para a isenção da cobrança de taxa de fiscalização de anúncios na parte interna dos imóveis. O parlamentar explica o motivo pelo qual fez o pedido. Hoje, a população, e especialmente os comerciantes, os pequenos empreendedores, estão muito sobrecarregados com contas, impostos de todos os tipos. E a questão da propaganda dos seus estabelecimentos é uma coisa que pesa bastante no bolso. Existe uma conversa em relação a cobranças de propagandas na rua, na calçada, outdoors, que foi até assunto de mídia, e existe outro tipo de propaganda que é interna ao estabelecimento. Então você tem casas que são mais recuadas, o pessoal usa o muro interno para fazer uma propaganda, ou mesmo no balcão da loja, e muitas vezes são taxados por isso também. A gente acredita que isso é uma injustiça, né? E que sobrecarrega e também, de certa forma, ele desincentiva o consumo, porque uma vez que você não tem a informação no estabelecimento, você não incentiva as pessoas a adquirir o produto. O parlamentar argumenta que essa medida movimentaria os diversos negócios da cidade e, consequentemente, aumentaria a arrecadação com a venda dos produtos. A gente tenta tornar menos injusta a cobrança em relação à CETEC para que ela cobre apenas fora do estabelecimento. Gaspar lembra que um projeto para mudar a atual legislação deve ser de iniciativa do prefeito. É uma competência exclusiva, né, do prefeito, da prefeitura, do executivo. No caso, a CETEC é quem é responsável pela cobrança dessas taxas. A gente já fez alguns requerimentos para ter conhecimento desses números, quanto que ele impacta no orçamento da União. É muito pouco, é coisa de 2 milhões por ano, para o município é quase nada, ou seja, não vai impactar as contas. Eu acredito que a contrapartida será maior do que isso. Então a gente faz a indicação para o executivo. Hora de nós falarmos da agenda aqui da Câmara de Campinas. Mirna Abreu, para quem já está nos acompanhando, já está acostumado, o nosso Câmara Notícia vai até 13h, depois tem o horário eleitoral gratuito e hoje, logo depois, tem reunião de comissão permanente e tem reunião de frente parlamentar. Logo após, então, o horário eleitoral gratuito, às 13h, a gente tem a 7ª reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, que é presidida pelo vereador Luiz Rossini. Depois, às 16h, acontece a reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, com a finalidade de discutir melhorias urbanísticas do município de Campinas, ela que tem aí à frente o vereador Paulo Gaspar. Ambas as reuniões você pode participar ao vivo, indo presencialmente até o Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana, a entrada no numeral 1555, no centro de Campinas, bem perto ali da Prefeitura. Mas também pode assistir aqui ao vivo pela TV Câmara Campinas, que transmite as 2 reuniões. Então, a primeira a partir de 13h, a segunda a partir das 16h. Então, tarde de muitas reuniões e você acompanha tudo aqui na nossa TV Câmara Campinas. Mirna Abreu, muito obrigado. Primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Volta amanhã na sexta-feira com mais informações? Sim, inclusive falando um pouco de como foram essas reuniões e outras atividades parlamentares. Combinado, até amanhã. Até.
Hora de balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B na terça-feira, no duelo da zona de rebaixamento. O Guarani até saiu na frente, mas acabou sendo superado pelo Vila Nova. O primeiro ataque com perigo foi do Guarani. Giovanni Augusto pela direita viu Isaac, que serviu Bruno José. O atacante que entrou no lugar do lesionado Júlio César finalizou e Tony foi no ângulo mandar para escanteio. Aos 20 minutos, Leandro Vilela lançou na área. Yuri Tanque ganhou do zagueiro, mas parou no goleiro Tony. Aos 23 minutos, mais um cruzamento na área. A zaga do Vila afastou e Giovanni Augusto finalizou nos braços do goleirão. A primeira finalização do Vila Nova aconteceu somente aos 35 minutos, com Wagner, que colocou um veneno, mas Kozlinski conseguiu espalmar. Aos 39 minutos, Souza cobrou falta e Kozlinski, com estilo, mandou para escanteio. Na cobrança na primeira trave, por pouco a bola não entra. O Vila seguiu insistindo nessa bola parada, mas a zaga bugrina estava esperta. Aos 47 minutos, finalzinho do primeiro tempo, Isaac viu muito bem Rodrigo Andrade livre de marcação pela direita, que tocou para Yuri Tanque dentro da área chutar cruzado. Bonito gol e Bugre na frente, 1-0 Guarani. Só que no segundo tempo, o Vila Nova veio para cima. Logo aos 8 minutos, Dentinho da intermediária arriscou e acertou o cantinho de Kozlinski, tudo igual, 1-1. E aos 43 minutos, Arthur Rezende cobrou escanteio. Kozlinski espalmou errado. Houve um toque de cabeça para o meio da área e Matheus Mancini, na pequena área, cabeceou para o fundo das redes. Vira, 2-1 Vila Nova. Nos acréscimos e na última oportunidade, Diogo Matheus cobrou falta. Derlan cabeceou e Tony foi buscar essa bola. Que defesa para garantir a vitória dos mandantes. Final, Vila Nova 2, Guarani 1. Derrota preocupante que não poderia acontecer, já que a pretensão bugrina é sair o quanto antes da zona de rebaixamento. Já está há 23 rodadas na zona da degola, sinal vermelho ligado pelos lados do Estádio Brinco de Ouro, até porque o Guarani caiu para a penúltima colocação e na próxima rodada enfrenta o Operário fora de casa, que é o antepenúltimo colocado. Tá 1 ponto à frente do Guarani, então 1 ponto só separam as equipes. É mais uma final para o Guarani, que não pode voltar para Campinas sem pontuar. Bom, e ontem, no feriadão de 7 de setembro, no estádio Moisés Lucarelli, grande jogo, bem disputado. A Ponte Preta recebeu o Sport, que estava sonhando com o G4. Mas a Macaca foi mais eficiente e venceu graças ao artilheiro da Série B, Luca. A Ponte chegou logo aos 5 minutos. Elvis cobrou escanteio. O goleiro afastou parcialmente. Fraga colocou de cabeça novamente a bola. E aí Alisson foi empurrado pelas costas por Sabino. Em um primeiro momento, o árbitro Ramon Abate-Abel não viu falta. Mas tem VAR, né? E aí o pênalti foi marcado, Luca foi para a cobrança e Saulo defendeu parcialmente, porque no rebote o artilheiro confirmou. É gol da Macaca, 1-0 Ponte. 13º gol de Luca na competição. Empolgada, a Ponte pressionou a saída de bola. Elvis tocou para Arthur, que de pé na direita, por pouco, não acerta o ângulo de Saulo. Aos 29 minutos, o Sport começou a gostar do jogo, rondar a área da Ponte, da direita para a esquerda. Veio o cruzamento de Hernandes e Kaique de cabeça obrigou Kaique França a fazer bela defesa. Na cobrança de escanteio curta, Eduardo cruzou. Sabino desviou. Wagner Love na pequena área cabeceou para a linda defesa de Kaique França. Só que no rebote, Kaique, o Xará, colocou para o fundo das redes. Tudo igual, 1-1. Só que não. O VAR entrou em ação
que viu posição irregular. Consegue 1-0 Ponte. Aos 42 minutos, Juba escapou pela esquerda, tabelou com Kaique, que finalizou no cantinho para mais uma defesa do goleirão pontepretano. No segundo tempo, Luca invadiu a área, driblou o zagueiro e serviu para Alisson, que de frente para o gol, não tocou para Elvis. Finalizou, só que no zagueiro do Sport, que chance desperdiçada. Em seguida, Elvis com liberdade chutou e Saulo espalmou com estilo. A Ponte estava melhor e aos 29 minutos, Amaral roubou a bola de Ronaldo, tocou para o Alisson, que de pé na esquerda perdeu mais uma oportunidade. E aos 51 minutos, no último lance do jogo, com muita emoção, Wanderson cobrou falta na área da Ponte, onde estava todo mundo. Sabino, zagueirão do Sport, cabeceou cruzado, a bola passou por todo mundo e tirou tinta da trave, mas saiu. Era a noite da macaca mesmo. Final, Ponte Preta 1, Sport 0. Nesse último lance aí o Kaique França ficou só olhando, né? Tirou a bola com o olho. O Sport, que teve mais posse de bola, teve mais finalização, mas a Ponte aguentou a pressão pernambucana. Bela atuação do sistema defensivo, né? A gente viu aí boas defesas do goleiro Kaique França. Os zagueiros foram bem, Matheus Silva e também o Fábio Sanches. 3 pontos valiosos, já que agora na classificação a Ponte está na 7ª colocação com 39 pontos, 1 ponto só do Sport, abriu 8 pontos da zona de rebaixamento e está a 6 pontos do G4. O Vasco da Gama, que é o 4º colocado, ainda joga na rodada, mas enfrenta o Grêmio fora de casa, então a Ponte pode entrar nessa briga aí nas últimas rodadas. Faltam 9 jogos para o término da competição. A Ponte volta a campo na terça-feira da próxima semana, 9h30 da noite, contra o Ituano, novamente no estádio Moisés Lucarelli. Então a Macaca tem a oportunidade nessa reta final de esquecer o rebaixamento e, quem sabe, olhar só para a parte de cima da tabela. 12h12 agora, hora de nós falarmos sobre uma atividade que trabalha no adestramento de animais domésticos, os treinando para que os donos consigam controlar o comportamento. Então, sobre os desafios do adestrador, você confere a partir de agora no Se Liga na Profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre adestrador. Então, se liga aí, bora! Bom, adestrar é ensinar, educar e disciplinar os animais. Pois é, o adestramento pode ser aplicado não apenas para treinos de obediência básica ao cão, por exemplo, como também para ensinar algum tipo específico de treino. Um adestrador de cães pode trabalhar como auxiliar de veterinário ou, se preferir, de forma particular. Bom, é o seguinte, esse tipo de serviço está cada vez mais procurado. Se liga aí, hein? Mesmo porque a população de cães só tem aumentado. Bom, e pra gente entender um pouco mais sobre essa profissão, tô aqui com o Júnior. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, André? Beleza. Bom, você trabalha há quanto tempo como adestrador? Eu atuo com adestramento desde 2013, eu sou formado em administração de empresas. Olha só. E por ironia do destino, através de um cão que eu tinha e um amigo meu que treinou ele, eu acabei entrando nesse mundo magnífico dos cães. Bom, então eu acho que a gente tem que apresentar essa mocinha que tá aqui, né? Essa mocinha aqui é a Lua, ela é um cão da raça Border Collie, ela é a nossa mascote aqui da casa, junto com a irmã dela, que é a Kiara, uma labradora. Bom, você estava contando, ela tem até uma história triste, né? Hoje não mais, mas já teve uma história bem triste, né, Lua? Exato, a Lua era uma matriz de canil, né, e depois de um certo tempo ela começou a convulsionar, teve problemas de saúde e ela foi meio que colocada à disposição para adoção. Infelizmente, essa é a realidade de muitas matrizes de canis não tão responsáveis. E aí a doutora Lília, que é a proprietária aqui do Instituto, optou por adotá-la e poder dar uma qualidade de vida muito boa para ela. Hoje ela tem uma vida praticamente normal e controlada. Que bom! Aê. E aqui ela foi adestrada?
Ela começar a entrar no papo. Exatamente. Acho que todo cachorro precisa ser adestrado e educado minimamente, né? Eu falo, a gente não precisa ter um cachorro de circo que pula, dá cambalhota, né? Se necessário, mas a maioria dos cães precisa saber sentar, precisa saber deitar, precisa saber esperar. Muitas vezes alguns comandos, eu falo, são comandos funcionais que podem até salvar a vida do cão. De repente esse cachorro escapa de uma guia, abre um portão e se você tem um chamado, um comando de parada, você pode salvar a vida desse cão. Então eu acho que é muito importante qualquer cão hoje, pet, doméstico, ter minimamente o mínimo de educação e o mínimo de treinamento. Bom, né? Peça então, Júnior, por favor, para ela se sentar. Luar. Luar. Certo. Deita. Isso. Muito bom, garota. Que legal, que bacana, sensacional, hein? Bom, então vamos falar sobre a profissão, que gera muita curiosidade, certamente tem muita gente assistindo a gente, esse é um quadro que chama certamente muito a atenção. Bom, o que faz exatamente um adestrador? A gente estava inclusive conversando, né, Júnior, antes do início da nossa entrevista, que muita gente acha que o trabalho de um adestrador se resume ao fato de deita, senta e tudo mais, mas não é só isso, tem muito mais coisa, né? Exatamente, André. Quando eu comecei há 9 anos atrás, eu aprendi a trabalhar dessa maneira, né? Todo problema que o cachorro tem, a gente resolve ensinando comportamentos e comandos. Ensina a sentar, ensina a deitar, leva para passear e resolve tudo. Só que aquele cão de 9 anos, 10 anos atrás mudou. A maioria daqueles cães conviviam no fundo de casa, no quintal. Hoje eles são nossos filhos, praticamente estão inseridos dentro do lar. Hoje o meu trabalho se resume muito mais a uma área comportamental, focada em ensinar educação sanitária, para o cachorro não urinar e defecar pela casa toda, trabalhar a inibição de mordidas. Normalmente esses cães crescem junto com crianças dentro de casa e às vezes pode ter um convívio não tão saudável com mordidas. Ensinar principalmente, né, eu falo, é uma doença hoje do ano de 2022, que é a síndrome da ansiedade por separação, que é o cachorro não saber ficar bem sozinho. Muitos desses cães chegaram aqui durante esse período que a gente passou nesses últimos 2 anos e conviviam lado a lado, grudado com os seus tutores. E agora as portas estão fechando, as pessoas estão saindo de casa e esses cães não sabem o que fazer, como ficar. Então hoje o nosso trabalho ele é basicamente 80% comportamental e uma parte mínima ainda focada em treinamentos e em comandos. Hoje quando uma família chama a gente para treinar o cachorro na casa, são situações pontuais. Inibir uma fuga de portão ou de porta, inibir uma circulação em volta de uma piscina onde esse cão possa cair e sofrer um acidente, né? Ensinar um passeio mais de qualidade para aquele cachorro que é mais agitado, arrasta, puxa, ou trabalhar questões mais associadas à reatividade, cães que normalmente são muito agitados, latem, agressividades, cães que são bravos e agressivos, ou socialização. Esses cães que vêm vindo há muito tempo dentro de casa, eles não sabem socializar. E quando chegam no parque, na rua, se deparam com aquele mundo lá fora, começa a latir, começa a congelar, entram em pânico. E aí a gente também faz esse trabalho de socialização. Bom, que curso que é necessário fazer para se tornar um adestrador? A profissão de adestrador ou adestramento ele não é uma profissão regulamentada. Então não tem uma faculdade, não tem um local onde você faça uma formação. O que existem são adestradores e escolas de adestramento de adestradores que formam novos profissionais. Eu aprendi com um amigo meu que treinou meu cachorro, fui para a rua dando a cara a tapa, fui aprendendo ali embaixo de sol a sol e depois eu senti realmente a necessidade de me aperfeiçoar. Procurei uma escola, fiz uma formação em adestramento positivo, eu fiz uma formação em intervenções assistidas por animais, trabalhar com cães que visitam institutos e entidades. E aí eu fui começar a entender que muito além dos comandos existe uma parte comportamental. O que esse cachorro pensa, o que esse cão sente, né, como ele interage, como ele convive, o que precisa ser promovido para o bem-estar dele e da família. E depois, né, eu estudei, já venho aí há uns 4, 5 anos me aperfeiçoando e hoje eu faço uma pós-graduação em comportamento animal. Apesar de não ter uma faculdade que ensina a adestrar, existe pós-graduação em comportamento animal. Olha só, gente, isso para mim realmente é bem bacana, né? É uma linda, vem cá. Ela é muito simpática, né? Ela é um doce. Muito sensacional, eu babo com o cachorro, viu, Júnior? E uma coisa que mudou muito na minha carreira foi a maneira de trabalhar, né? Quando eu comecei lá atrás, era uma maneira mais bruta, com uso mais de forçamento, enforcador, puxava o pescoço para cima, empurrava o bumbum para baixo. Você vê que hoje,
Com o petisco a gente tem o mesmo resultado, o cachorro faz o que a gente quer numa base de troca, né? Uma fidelidade. Eita. Mas eu ia até perguntar para você, aí a Lu é tão simpática que eu parei para fazer um carinho nela. Quanto tempo tem esse curso e também quanto tempo tem essa pós que você citou? Hoje nós temos aí cursos de formação, que eles falam de adestradores de final de semana. O curso que eu fiz quando realmente eu fui estudar e me formar em adestramento positivo foi um curso de mais de 100 horas e de 6 meses. A minha pós-graduação ela tem 1 ano e meio, né? Ela é feita no modo online. A cada 15 dias nós temos aulas que vão desde fisiologia, anatomia, comportamento canino, felino, equino, animais silvestres. Realmente é uma pós direcionada não só para adestradores, mas principalmente para veterinários, porque infelizmente a medicina veterinária não tem matéria de comportamento na escola. Eu estou percebendo isso, Júnior, me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas eu estou percebendo que você está falando muito sobre comportamento, sentimento do cachorro. Como que é isso, assim, o sentimento do cachorro, não é? Porque parece óbvio, mas muita gente não sabe que o cachorro ele fica triste, ele fica feliz, exato, né? Ele fica emocionado, né? É uma coisa tão óbvia, mas tem gente que acha que não, o cachorro não tem sentimento. Tem exato, sentimento sim, né, Júnior? Sim, eu falo, os cães, eles durante muito tempo foram tratados como é um animal irracional. Muito pelo contrário, né? Eles são completamente racionais, muito inteligentes, e já tem estudos hoje comprovando o que é a senciência, né? Que é o sentir, as emoções. Cães possuem, assim como outros animais, possuem emoções. A curva do desenvolvimento dele, ou das habilidades, ou das questões emocionais, se compara mais ou menos ao desenvolvimento de uma criança até uns 3 anos. Olha só. Ou seja, assim, o cachorro, a gente fala, cachorro não sente ciúme, cachorro não sente raiva, cachorro não sente culpa, né? Eu falo, ele tem a pureza que a gente tem, mas ele para por ali. Então, muitas vezes a gente acaba confundindo alguns sentimentos humanos com os sentimentos que a gente acaba atribuindo a eles. Não é bem assim, mas sim, são seres sencientes, têm emoções. Eles ficam tristes, eles ficam felizes, né? Então, a gente saber hoje como atender realmente o bem-estar de um cão dentro da nossa casa é fundamental. Eu tenho um cachorro, o nome dele é Jaime, né? É um pug, e até queria abordar com você, porque o Jaime ele passeia todos os dias, 2 vezes por dia, né? Queria saber de você sobre a importância de passear. Inclusive o Valdecir Saraiva, né, que é o nosso carioca, nosso repórter cinematográfico, também um dia desse, eu vi passeando com o cachorro dele, do filho dele e tudo mais. Perfeito. Então, assim, a importância de passear, o Júnior. O passeio ele ficou reconhecido nos anos 90 como a solução de todos os problemas, né? Tem muitos programas televisivos, tanto nacionais quanto estrangeiros, que falam, cachorro falta rotina de passeio. É importante passear? Sim. Inclusive, como a gente falou sobre ansiedade por separação, uma das minhas professoras desse curso, ela fez um estudo sobre passeio associado à ansiedade por separação. E cães que têm uma rotina diária de passeios ali de 30, 40 minutos, tem uma redução muito grande nesses problemas. Agora, o passeio não é só gastar energia, como se pensava antigamente. Eu saio com meu cachorro para gastar energia. Olha só. Se a gente for pensar num cão da raça da lua, que é um Border Collie, e ver um cão desse trabalhando num pasto, arrebanhando ovelhas, ele corre, se movimenta 100 km por dia. Meu Deus. Então, se a gente pega e sai para fazer uma caminhada de 30, 40 minutos, não é nada, né? Então, assim, para que serve o passeio além de gastar a energia do cachorro? O passeio ele tem basicamente 3 funções. O gasto energético, que para a maioria dos cães não é suficiente. Quando você fala de um pug, que nem o seu, que é um cão braquicefálico, de focinho encurtado, com uma menor disposição física, tanto, né? Um passeio de 30, 40 minutos vai exaurir ele certamente. Um cachorro como a Lua, 30, 40 minutos, ela chega em casa, toma água e fala, bora, o que a gente vai fazer agora? Joga a bolinha para mim. Mas o passeio tem 2 funções, além do gasto de energia, que são primordiais, que é a função social. E hoje os cães são seres sociais, então eles saem na rua, verdade, encontra os amigos, interagir, né, com outros cães, É. interagir com o mundo lá fora, com pessoas, com crianças, com sons que existem, carro passando, Sem moto, dúvida, isso sem é fundamental. E principalmente a função cognitiva, que é quando o cachorro fia o focinho no chão e começa a coletar as pistas. O mundo dos cães, ele é visto através do focinho, do olfato, e não dos olhos como nós. Então, quando o cachorro chega e cheira o bumbum do outro, quando ele enfia o focinho numa grama e começa a cheirar,
ali ele está tendo a verdadeira vida de cão. Ele está começando a perceber. Quem passou aqui? Ah, foi o Juca, foi o Zeca, foi a Maria. Ih, tá no cio, tá com dor de barriga. Ali ele está sabendo e coletando todas as informações. Isso é fundamental. Então muita gente fala, eu quero que meu cachorro aprenda a passear do meu lado, bonitinho. A gente ensina, mas eu tento deixar muito claro, seu cachorro ele quer cheirar. Ensina ele a andar do lado, caminhar minimamente, mas deixa ele ser cachorro. Deixa ele passear, coletar todas as pistas, cheirar outros cães, interagir, desde que seja produtivo, producente e positivo, né? Porque não adianta, muitas vezes a gente quer expor o cachorro a uma situação que não é legal. O cachorro que tá latindo muito, o cachorro que é mais bravo, amiguinho, e acaba gerando uma briga. Mas em geral, em parques, em pet places, em condomínios de cães que já são acostumados com aqueles ambientes, é o melhor lugar para você chegar e deixar ele ficar à vontade. Quais os principais desafios da profissão de adestrador? Eu acho que como toda profissão, né, a gente aprende muito a parte técnica e falta um pouco da parte comportamental e da parte gerencial. Quem está começando hoje ou quem deseja iniciar na profissão, eu falo, primeiro, escolha uma boa escola, procure referências e aprenda a parte técnica. Mas estude também a parte gerencial. Falou, hoje nós temos uma empresa e saber gerenciar os números, gerenciar os negócios é fundamental. E quem trabalha com cachorro, e eu fui assim lá no passado, tinha aquele lema, ainda bem que eu trabalho com cães e não com pessoas. Pessoal, não é assim. Quem trabalha com cachorro trabalha muito mais com pessoas do que com cães. O grande desafio hoje de um treinador, de um adestrador, de uma pessoa que mexe com comportamento, que lida com comportamento, é conseguir trazer e conscientizar a família para o jogo do dia a dia. Né? O cachorro, você vê com um petisquinho aqui, rapidamente ele aprende a sentar, deitar, rolar da pata. Mas e a família? Como que ela vai entender a importância do passeio, a importância de comprar os brinquedos corretos, a importância da rotina que esse cão precisa? Então eu falo, se prepare também para lidar com pessoas, porque esse é um grande desafio. Bom, uma coisa que eu tenho curiosidade, imagino que o pessoal que esteja em casa também tenha. Por exemplo, eu sei aqui o Jaime, que é meu cachorro, né? E ele é um pug, não faz mal para ninguém, bonzinho de tudo e tudo mais. Vocês têm que lidar com um cachorro tipo ele, né? Que é um cachorrinho mais tranquilo, até cão de guarda, né? Sim. Imagino que as pessoas também procuram um adestrador para transformar o cachorro num cão de guarda, Perfeito. na casa e tudo mais. Ou seja, cada caso é um caso. Existem situações diferentes, né? Não é assim, é sempre desse jeito. Não, se o cachorro de repente é mais tranquilinho, é assim. Se tem que transformar ele num cachorro de polícia, por exemplo, de outro jeito. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Com certeza, André. Acho que quem trabalha com treinamento, adestramento de cães e outros afins, né? Porque hoje a gente tem uma gama de profissões em volta do mundo do universo dos cães e também dos gatos, como pet sitter, que são pessoas que cuidam na casa, os dog walkers, que são os passeadores, pessoal de hotel, de creche. Eu falo, precisa entender e respeitar cada um como um ser único. Ah, mas é um Border Collie. Existem as características da raça, mas a Lua é um ser único. Ela tem as necessidades dela e ela tem as características dela. Isso é muito importante a gente saber medir e mensurar antes de iniciar qualquer trabalho. Precisa saber qual é a expectativa da família e qual é a capacidade daquele cão, se ele consegue atender a expectativa. Um exemplo muito comum que você falou dos cães de guarda é: comprei um pitbull e queria treinar para guarda. Pitbull não é cão de guarda. Pitbull é cão de família, é um cão dócil, é um cão sociável. Ah, Júnior, mas por que a gente vê tanto acidente? Normalmente, quando a gente vê acidente, está envolvido com maus tratos, está envolvido com a criação. Eu já treino bastante pitbulls, mas são cães normalmente brincalhões. Precisam ser extremamente bem sociáveis no começo? Sim. Se você não sociabiliza ele, a chance de desenvolver uma aversão ou uma reatividade com outros cães é grande. Mas dá, por exemplo, para transformar um pitbull num cão de guarda? Dá até um certo limite. Quando a gente fala em cães de guarda, você também precisa conhecer a capacidade daquele indivíduo. Não é porque é um pastor alemão, é um Rottweiler. Ah, mas ele faz guarda. Será? E se realmente pular um bandido na casa? Será que ele vai correr para cima ou para trás? E aí precisa ser treinado. Quais são os cães de guarda? Assim? Normalmente, assim, as raças que hoje se treina muito para guarda, em número 1 hoje é o pastor belga malinois, que é o que a polícia usa. É aquele todo caramelo de máscara preta. O pastor alemão ainda é muito bem utilizado. O Rottweiler é bem utilizado como guarda, inclusive é um cão que tende a fazer uma certa guarda natural do espaço, mas não quer dizer que se entrar um bandido na sua casa que ele vai atacar, ele precisa ser preparado para isso. E aí existem empresas e profissionais preparados para isso. Eu já atuei há algum tempo com cães de guarda e proteção, hoje não atuo mais. Hoje eu atuo basicamente no mercado pet, mas eu tenho parceiros e amigos que, se necessário, eu indico para fazer esse trabalho. E aí, quando a gente fala em cães de guarda, eles também são separados. Tem o cão de proteção pessoal, que protege a família. Tem o cão de proteção perimetral, que protege a parte externa de uma casa.
Tem o cão que normalmente protege uma empresa, uma indústria, que ele fica normalmente recluso o dia todo e só sai à noite. Então não é qualquer cachorro que serve para qualquer coisa. Bom, Júnior, e como funciona o trabalho de vocês, né, com um cão-guia para auxiliar as pessoas, né, que são deficientes visuais? Quando a gente fala principalmente em cães de assistência, André, isso começa desde a seleção genética. Não é qualquer labrador que serve para cão-guia. Isso já vem de uma seleção genética de pais e avós que já desenvolveram essa função. Então esse cão ele já vem com uma predisposição para fazer esse trabalho. E depois ele passa por um processo árduo de quase 2 anos, desde a socialização com a família até o treino para executar aquela função. Não é todo cachorro que serve para essa função. Boa parte é descartado ao longo do processo, né? Quando a gente fala descartado é que ele não está apto, mas ele vai ser um pet de uma família. E normalmente é um processo muito caro, que hoje um cão-guia ele chega a custar aí na casa de 30 a 50 mil pronto. Então, infelizmente, não é qualquer pessoa que tem uma deficiência visual que pode ter acesso a esse tipo de serviço, a esse trabalho. Mas é um trabalho magnífico, maravilhoso. Realmente, quem tem a oportunidade de atuar e conhecer, sabe que é um trabalho que o cachorro faz como nenhum outro faria. Bom, para a gente finalizar, E aí, Lua? Tudo bem? Já estamos acabando. Bom, para a gente finalizar, ô Júnior, quais as dicas que você deixa aí pro pessoal que queira entrar nessa área? Legal. Pessoal, estudem muito comportamento, entendam a individualidade de cada cachorro, respeitem os cães, eu falo, eles merecem nosso respeito, mas respeitem as pessoas merecem a nossa empatia. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito, a minha empresa, a minha equipe, que é respeitar a individualidade de cada cão e a individualidade de cada pessoa. Comecem fazendo, eu sempre sugiro, comecem como dog walker, passeando com cães, cuidando de cães, comecem treinando cães filhotes, os casos mais simples. Eu no começo tive que sofrer e passar por alguns desafios de pegar cães agressivos, tomei muita mordida que poderiam ser evitadas hoje. E procure ajuda, né? Tanto eu quanto outros profissionais aí, a gente está sempre à disposição para trocar uma ideia, bater um papo e auxiliar quem está começando para começar de maneira correta. Valeu, Júnior. Obrigado pela entrevista. André. Valeu, pessoal. Bom, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. Tchau. Tá, então muitas curiosidades, informações sobre adestrador, sobre este trabalho importantíssimo no nosso quadro Se Liga na Profissão. 12h33 agora, vamos fazer o seguinte, primeiro e último intervalo aqui no nosso telejornal e na volta tem entrevista ao vivo, então não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Meio-dia e 36, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, a Federação Brasileira de Hemofilia lançou o Tugui, que é uma plataforma informacional da rede de cuidados de hemofilia, que tem como objetivo promover uma interação entre pacientes, familiares e centros de hemofilia de todo o Brasil. Lembrando que a hemofilia é um distúrbio genético hereditário que afeta a coagulação do sangue. Então, sobre os tipos, tratamento e, claro, sobre esta plataforma, eu converso agora com a Tânia Maria Onze Pietrobelli, ela que é presidente da Federação Brasileira de Hemofilia. Então, Tânia, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo com o nosso telejornal, com o Câmara Notícia, e a Federação Brasileira foi fundada lá em 1976 e de lá para cá houve muita evolução, informação, é uma atualização quase que diária. Seja bem-vinda e boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de educar através da informação. É muito, muito, muito importante, porque apesar de ter um tratamento bom,
nós precisamos que as pessoas conheçam o que é a hemofilia. Isso realmente é muito importante. Então, antes de nós falarmos sobre essa plataforma, sobre o Tugui, para quem está nos acompanhando, não sabe o que é hemofilia, como que aparece esse distúrbio genético, tem cura, precisa procurar um médico, tem algum sintoma? O que você pode contar para a gente, Tânia? Ótimo. Então, hemofilia é um problema hereditário, é falta de coagulação. Nós todos temos 13 fatores de coagulação. Na hemofilia A falta o fator 8, na hemofilia B falta o fator 9. Os primeiros sinais são quando a criança, o bebê, começa a se movimentar, mais frequente, próximo aos 6 meses, quando a criança começa a sentar, senta no cadeirote, aparecem os hematomas. Na hora de pegar a criança no colo, embaixo dos braços, ficam alguns hematomas. E também, quando ela começa a caminhar, cai sentada, ficam hematomas no bumbum. Então, os primeiros sinais realmente são esses hematomas. Também, apesar de ser hereditária, 1/3 dos casos é mutação genética, que foi o que aconteceu na nossa família. Então, os que já têm histórico familiar já desconfiam, né, quando começam a aparecer hematomas. Mas quando é uma mutação genética, que é 1/3 dos casos, a pessoa fica assustada, a gente acha até que são maus tratos. Então, é importante que os pediatras e os familiares e sociedade em geral desconfiem que pode ser um problema de coagulação. Olha só, informações importantes que foram passadas aqui pela Tânia, essa observação, principalmente com o bebê, com a questão do hematoma, algo que pode acontecer quando ele bate, mas quando isso fica durante um tempo mais do que a gente está acostumado, já liga então um sinal de alerta. E na sua resposta, Tânia, você citou tipo A, tipo B, são 2 tipos de hemofilia, então? São 2 tipos de hemofilia. 80% dos casos é hemofilia A, falta do fator 8. E 20% hemofilia B, falta do fator 9. Que eles funcionam, tanto um como o outro, eles funcionam em cascata. Um vai coagulando o outro, tipo um joguinho de dominó. Na falta do 8 ou do 9, a coagulação para. Por isso que o tratamento que nós é repor esse fator de coagulação. Nós já tivemos assim, ter que repor antigamente o próprio sangue total, depois o plasma, depois o crioprecipitado, que era uma parte do plasma, que era uma quantidade menor. Depois foram produzidas medicações derivadas do sangue, e daí liofilizadas, transformadas em pó, tipo leite em pó, sabe? O leite é líquido, mas transforma ele em pó. Então, a quantidade era menor e foram tratados com inativação viral, porque durante o tempo que fazia sangue, o plasma, o crio, houve muita contaminação de HCV e HIV. Hoje, depois dos anos 90, não tivemos mais contaminações através da medicação. Hoje em dia, nós ainda temos medicações que são produzidas por engenharia genética, que não usam nada de sangue, de longa duração, e hoje em dia nós já temos medicações subcutâneas, porque a medicação toda é endovenosa, então nas crianças é muito difícil, né, o acesso venoso, porque o medicamento é feito 3 vezes por semana ou 4, então é complicado. A ciência, graças a Deus, como tu falaste, tem evoluído muito, muito e frequentemente, na hemofilia muito. Então a gente fica muito feliz, vamos conquistando aos poucos para que seja sustentável.
Conquistamos em 2011 e 2012, graças ao trabalho da Federação Brasileira de Hemofilia, junto à Comissão de Orçamento do Senado, o orçamento triplicado, permitindo que 2011 e 2012 tivéssemos o tratamento preventivo. Porque se tu repões esse fator que está faltando, a criança tem vida normal. Só mais uma informação. 80% dos sangramentos são articulares e levam à deficiência física. Isso é muito, assim, permanente. Mas fazendo o tratamento adequado, repondo o fator, a profilaxia que conquistamos em 2011 e 2012 permanece até hoje, a criança pode ter vida normal. Então, olha só que informação importante, então, até sobre este tratamento preventivo que ele acontece. E, Tânia, sobre esse tipo A e tipo B que você disse pra gente, algum deles é considerado mais grave que o outro? Não. O sangramento é da mesma forma, é tudo da mesma forma, só o fator que falta é diferente, só. E, por exemplo, para quem está nos acompanhando, às vezes recebeu esse diagnóstico da hemofilia, o Brasil, ele é referência mundial no tratamento? Hoje ele é referência mundial no sentido de que todo o tratamento é realizado pelo SUS. Todo. Desde 0 anos até, eu costumo falar, até 100 anos. Não tem limite de idade, é para todos e pelo SUS. Então, rico, pobre, todo mundo tem acesso ao mesmo tratamento. Por isso que a gente trabalha muito junto ao governo, ao Ministério da Saúde, à Câmara de Deputados e Senado, e órgãos de fiscalização e controle, para que todos compreendam a importância deste tratamento. Sim, então é referência mundial, sim, por essa possibilidade de tratamento, porque existem países que têm tratamentos bons, porém a pessoa tem que ter um plano, um seguro-saúde, e nem todos têm condições de ter um seguro-saúde. Nós recebemos, inclusive, um prêmio do país, lá em 2014, do país que mais avançou em curto período de tempo, comparado a 50 anos de existência da Federação Mundial, a qual a Federação Brasileira é filiada, e comparado a 127 países. Que bacana, isso é muito importante, então, este reconhecimento sobre o trabalho que acontece aqui no nosso país, com os nossos médicos, com a Federação Brasileira, que faz esse trabalho importantíssimo. Numa resposta anterior sua, Tânia, você citou o exemplo do bebê, da questão do hematoma e de demorar para isso desaparecer. Mas é uma doença que afeta todas as idades? A pessoa já nasce com a hemofilia. Hoje em dia, tu acho que perguntaste, ainda a hemofilia não tem cura, mas ela tem tratamento. Existem até pesquisas já de terapia gênica, o Brasil participa dessas pesquisas mundiais, exatamente na Unicamp, com a doutora Margarete Ozello, que ela é uma referência mundial na pesquisa da terapia gênica. Não seria exatamente a cura terapia gênica, porque a pessoa, ela faz a terapia gênica, mas ela continua transmitindo o gene da hemofilia, né? Os meninos, eles passam o gene para as meninas, né? O paciente com hemofilia, a pessoa com hemofilia, transmite para as meninas, porque o problema está no X, e nos meninos não. Os filhos, homens, de homens com hemofilia, nascem sem a hemofilia. Ótimo. E, Tânia, como que surgiu a ideia de lançar uma plataforma da rede de cuidado de hemofilia? Porque
nós, como eu falei, desde 2011 e 2012, nós temos o tratamento preventivo. Mas o que a gente percebe? Porque o Brasil é gigante, né? Tem dimensões continentais, e a gente percebe que ainda muitas crianças estão desenvolvendo sequelas. Aí surgiu o que podemos fazer para que as pessoas, em primeiro lugar, todas tenham acesso à informação, e que, mesmo morando um pouco longe, se consiga fazer com que os pacientes e familiares consigam um contato mais rápido e mais próximo do centro de hemofilia. Onde são os pacientes são tratados, as pessoas com hemofilia? Nos hemocentros. Então, nós temos uma rede maravilhosa, nós temos uma coordenação geral de sangue e hemoderivados dentro do Ministério da Saúde, e que trabalha com os hemocentros do Brasil. Em todos os estados tem um hemocentro na capital, e no interior os hemonúcleos. Então, surgiu a ideia de podermos falar com que o paciente familiar e tratador consigam interagir mais rapidamente. Agora, Tânia, a gente sabe que existe a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quais informações esse paciente ele precisa colocar nessa plataforma, como que funciona, e ele pode ficar tranquilo que os dados que ele está colocando nessa plataforma só vai ter acesso quem é deste centro, quem é do hospital, o médico que atende ele? Então, exatamente, a gente idealizou esse aplicativo, que é uma plataforma informacional, ainda em final de 2018. E fomos adequando, ouvindo os hemocentros, o hemocentro ouvindo a federação, contratamos um pessoal especializado para criar esse aplicativo, dando todas as informações, tanto de pacientes como familiares, ajudamos a construir, a federação levando as demandas que tem visto em todo o Brasil, né, o que nós precisaríamos melhorar, e por isso, então, ouvimos e fomos adequando e melhorando essa plataforma informacional, porque nós queríamos lançá-la o melhor possível. Realmente, nós adequamos a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, para que as pessoas tenham seus dados, os dados sensíveis do paciente, não sejam divulgados ou que saiam do controle. Então, o hemocentro terá todos os dados do paciente, pois eles já têm os dados dos pacientes através da web coagulopatias, que é do Ministério da Saúde. Então, essa pessoa que vai trabalhar no hemocentro com os dados dos pacientes terá acesso a todas as condições daquele paciente. O paciente vai ter os dados dele. A federação só vai ter números para poder trabalhar as políticas públicas. Vai saber, assim, quantas pessoas estão sangrando mais, sangrando menos, e tudo isso mais. Por isso que é extremamente importante o paciente ou o familiar, eles têm o aceite, né, de fazer parte, de trabalhar com esse aplicativo. Ele está, cada centro de tratamento, cada estado vai ter os seus pacientes. Então, não adianta, a gente implantou agora como projeto piloto para usá-lo mesmo em Brasília. Ali a gente vai ver se tem mais algum ajuste a fazer, mas Brasília
os pacientes de Brasília só terão acesso realmente a Brasília. E os outros estados, nós já temos 8 estados onde já está organizado para ser implantado imediatamente, depois desse projeto piloto que vai demorar 1 mês para ver ajustes, e no próximo ano, em todos os estados do Brasil. E cada hemocentro coordenador, que é o da capital, vai incluir os pacientes nessa plataforma informacional. Nós temos algo muito, muito, muito importante além de todos os dados, registros, existem várias informações, eu não sei se tu preferes até comentar e eu respondo. Tranquilo, eu acho que são informações importantes que você está passando para a gente em relação a essa plataforma. 12h54, nós estamos ao vivo conversando aqui com a Tânia Maria Onze Petrobelli, ela que é presidente da Federação Brasileira de Hemofilia, falando sobre este aplicativo, o Tugui, que foi lançado então para facilitar. Então, em 8 estados, ele já está indo por todo o país. Isso é muito importante através desse cadastro, né, dos hemocentros com os familiares, com os pacientes. 12h54 agora, daqui a pouco, 13h tem horário eleitoral gratuito. Então, Tânia, até para a gente poder já encerrar a nossa entrevista, qual que é a importância desse aplicativo se nós compararmos com antes deste lançamento? O aplicativo é um marco, é muito importante, ele facilita esse contato com o médico. Qual que é a diferença de antes para o lançamento desse aplicativo? Eu até nem comentei, é um aplicativo inédito no mundo. Não existe nada no mundo igual. A gente apresentou para a Federação Mundial, foi muito bem aceito, e este aplicativo, o Hemocentro coloca no aplicativo de cada paciente, depois que ele aceitou, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, a quantidade de medicação que ele levou, e o paciente vai poder ver quanto anotar a utilização dele, anotar se foi para fazer o tratamento preventivo ou porque machucou. Tem também algo muito importante, que é um botão de emergência. Porque hoje ainda a gente percebe que as pessoas ficam em dúvida quando acontece algo e pergunta para todo mundo, mas a dificuldade de contatar o médico, né? Porque o médico também tem muito trabalho. E esse botão de emergência conecta imediatamente o telefone de contato do Hemocentro, onde os familiares podem morar né, até os índios podem ter acesso, as pessoas que moram do outro lado do rio, as pessoas que moram longe, elas têm atendimento online, a telemedicina. Então, porque a hemorragia, por exemplo, uma hemorragia cerebral, uma hemorragia numa articulação, são coisas graves. E tendo atendimento rápido, porque nós temos o tratamento domiciliar. Eu esqueci de falar isso. Nós conquistamos o tratamento domiciliar, onde os familiares ou pacientes, eles podem treinar para fazer a medicação em casa. E ter medicação em casa para 1 mês ou 2 meses, dependendo da facilidade de armazenamento. Com a medicação em casa, o médico pode orientar a quantidade de medicação fazer naquela situação de emergência. Olha então como a tecnologia está diminuindo o tempo de atendimento deste contato com o médico e com o paciente. Tânia Maria Onze Petrobelli, presidente da Federação Brasileira de Hemofilia, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Todas as informações que foram trazidas aqui de grande valia para o nosso telespectador. Parabéns por essa iniciativa. Vida longa e a federação que continue fazendo este trabalho muito importante. Obrigada. Quero mostrar aqui. Este é o manual
do paciente e teremos manual, inclusive, para o profissional. Obrigada pela oportunidade. Com certeza, essa entrevista salvará muitas vidas. Tenho certeza disso. Então, Tânia, muito obrigado por todas as informações e até uma próxima oportunidade conversando com a gente ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia. E depois de um feriado em que a chuva apareceu, friozinho durante o dia, à noite a temperatura já ficou amena, hoje sol durante todo o dia, e para quem estava com saudade do calor, a notícia é boa porque amanhã eu já adianto e todo fim de semana também vai ser de sol, poucas nuvens e temperaturas altas. Olha só, elas já estão aqui na minha tela, então amanhã, sexta-feira, mínima de 19 graus, ao longo do dia essa temperatura sobe e para quem estava com saudade do calor, a máxima amanhã pode chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. A você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Agora, 1h da tarde, tem horário eleitoral gratuito. 1h30 da tarde já tem reunião de comissão. 4h30 da tarde já tem reunião de frente parlamentar, às 4 horas da tarde. Então, continue aqui na TV Câmara Campinas. E até amanhã, às 11h30 da manhã, com o Câmara Notícia. Tchau, tchau.